Existiu uma grande abolicionista, a Harriet Tubman. Esta mulher conseguiu a bravura de libertar 1000 escravos. Após concluir sua obra, ela fez um desabafo que nos leva a refletir nos nossos dias de hoje, diante da vida que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Ela disse: eu libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado mais 1000 se eles entendessem que eram escravos. Se negaram a sair do cativo porque não reconheciam o cativeiro. Não entendiam sua prisão. Ali nasceram, ali se criaram e a vida ali para eles era normal e não existia vida além daquilo. Além daquela situação de prisão, de escravidão. Libertei 1000, teria libertado mais 1000 se eles entendessem que eram escravos. A escravidão não se trata unicamente da questão da prisão, do trabalho forçado que existiu e por aí nas quebradas da vida ainda existe, a gente sabe disso, na mão dos poderosos, mas ela é muito mais extensa, muito mais ampla. A escravidão ela se dá dentro de casa, se dá na família. A mulher que se torna escrava do marido, o marido se torna escravo da mulher, aquele filho submisso que nunca toma uma atitude de sair, de formar uma família, de se expandir. Quantos filhos que ficam ali chocando, esperando que o pai e a mãe morram para que um dia eu vou herdar a casa, vou herdar isso, aquilo. E quando os pais acontece desencarnar, pior do que ele, lá se vai tudo água abaixo porque não tem a menor preparação. Nunca construíram nada, eram escravos da própria mente. A questão da escravidão não está só no vício das drogas, do alcoolismo, que também é escravidão. A escravidão dos jogos de azar, que também é escravidão. Esse tipo de escravo é aquele que diz assim: eu paro quando eu quero, e se liquidam o patrimônio, liquidam a vida, a própria saúde, e não param nunca, porque não entendem, não entra na mente deles o grau de escravidão que vivem. A questão da escravidão, ela é muito complexa. A questão da escravidão é aquele que se torna submisso, não entende. Para nos libertarmos da escravidão, nós temos que parar de fabricar mitos, temos que parar de fabricar ídolos. A mídia cria lá um ser faraônico, um ser fabuloso. Já tivemos tantos exemplos disso no Brasil, né? De caçador de marajás a tantos mais, né? Que foram criados e, no entanto, eram pessoas decaídas, pessoas sem a menor condição. Mas se faz mito e nós embarcamos, eu já embarquei em muitas dessas. Tá? E ali nos alienamos, e quem é que diz que nós vamos entender que nós somos escravos? Escravo de quem? Se não estamos com os nossos pés presos, as nossas mãos, escravos da nossa própria mente, escravo de ideias retrógradas, escravo de preconceito, escravos daquilo que eu não mudo. Eu tenho falado muito, muitas vezes se fala sobre o espiritismo. Eu sou espírita, eu sou reencarnacionista, e muitas pessoas regalam os olhos e dizem: não, comigo não. Não querem ouvir falar, não têm noção do que acontece dentro de uma casa espírita kardecista. Alguém disse que lá dentro está o diabo, então está o diabo, porque alguém disse que o escravo vai morrer dizendo aquilo. O alienado vai morrer dizendo aquilo. Não, eu sou lá da religião do meu pai, do meu avô, do tataravô, e não posso mudar,
porque é escravo da própria mente, é escravo da sua mente limitada. É escravo, existe o escravo da opinião alheia. Existe o escravo da opinião alheia. Quando eu falo com os jovens, uma coisa que eu cobro muito dos jovens, sou insistente, eu falo muito, você está estudando? Olá, jovem, você está estudando? Ah, eu tenho que trabalhar isso, aquilo, todo mundo tem que trabalhar. Mas você vai estudar. Ontem eu estava conversando com o rapaz e ainda toquei no assunto com ele. Um rapaz de 22 anos, terminou o 2º grau e está parado. Eu digo, o que tu pensa que tu vai fazer com o 2º grau? Tu estás trabalhando, parece que num bom emprego, numa empresa que vende bicicletas, e tu vai ficar aqui dentro o resto da tua vida? Daqui a pouco até as bicicletas mudam e tu não acompanhou, porque tudo muda. Então nós criamos a nossa própria jaula. Eu já vi muito caso de pássaros, né? Eu sou contra pássaros em gaiola, mas já que estão lá. Tomamos, por exemplo, o bichinho, o ovinho descasca, ele nasce dentro de uma gaiola, ele não conhece outra vida, né? Mas tem pássaro que o dia que abre a gaiola ele se vai, não sabe nem voar, acaba caindo na garra dos gatos. Mas existe aquele que sai para o lado de fora e volta porque o alpiste está dentro da gaiola. Ele sai para o lado de fora e ele volta porque a água está ali e não desenvolveu a capacidade de sobreviver sozinho, não arrisca nada. Não arrisca nada. É tão escravo, pobrezinho do bichinho, que não arrisca nada. Tão escravo quanto muitos seres humanos que não arriscam de maneira nenhuma. Deus me livre, Deus me guarde. De eu experimentar outro sabor, de eu usar outra cor, Deus me guarde de eu usar isso ou aquilo. Deus me guarde, Deus me livre de eu pensar diferente. Parece que é um sacrilégio, é um pecado em sair da velha opinião, sair daquela velha e massacrada ideia que já ficou para trás porque o tempo evolui. Eu estava escrevendo agora há pouco, eu coloco sempre na minha página no Face, né? Também é Oscar Lemos Espírita no Face. Eu estava escrevendo a respeito de... Eu era criança e achava os meus tios uns velhos. Depois eu vi que eles não eram tão velhos, mas ficaram velhos. Meus avós eram velhos. Com o tempo eu comecei a ver que eu e os meus irmãos, os meus primos, ficamos velhos e muitos velhos. Hoje eu olho para os meus filhos, para os nossos filhos, já estão lá com o cabelo prateado. E o tempo passou e o que eu mais escuto nos ouvidos é o zumbido, é o som da velhice que chegou. Isso é a nossa vida. E vamos ficar parado, sentado, vamos fazer um trono e vamos esperar a morte chegar, como diz aquela canção. Sem atitude, não evoluímos, não crescemos, não nos preparamos para a vida nem para a morte. Não nos preparamos para viver nem para desencarnar, nem essa vida nem a outra pós-vida do corpo. Então preste bem atenção. Eu quero encerrar minha pequena palestra com uma pergunta. Preste atenção, pare o que você está fazendo, dá volume aí no seu computador, no seu celular e preste atenção nesta pergunta. Você é livre? Você verdadeiramente é livre ou é só mais um prisioneiro nesta vida? Nós vivemos num mundo de prisioneiros. Num mundo onde regras ditadas pelos ídolos, pelos mitos, pelos mentirosos, pelos políticos, pelos religiosos, hoje isso virou uma praga, né? Os anunciadores do evangelho que foi criado por eles próprios, porque aliás a coisa dá muito dinheiro mesmo, é rentoso, né? Então, seja livre,
libertando-se de tudo. Seja livre, assumindo o seu papel no mundo. Que Jesus, que Nossa Senhora, seja com cada um, a vida de Mãe Santíssima com todos nós, a proteção divina. Louvado seja o nome do nosso Mestre Jesus, que assim seja.